Oiê, vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouco mais de como que a redação da URGS pode cobrar de você um tema de redação, e inclusive eu falando um pouquinho do meu ponto de vista a respeito de como se preparar melhor para a URGS, eu vou falar aqui sobre 9 temas possíveis para a URGS, mas pensando mais em como que os textos estão caindo para a URGS do que de fato só falar do tema. Assim como eu quero que você perceba, porque tudo bem, eu também falo de outras redações, eu também falo de outras sugestões de temas, que nem é muito comum que eu faça sugestão de tema para a UEA, para o Enem, para o Unesp, só que eu acho que sempre é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala de sugestão de tema, porque eu não estou querendo apontar dedos para pessoas, ou inclusive falar ou dar um shade, né, para outras pessoas, porque eu acho que é muito comum as pessoas simplesmente falarem que querem que um tema de redação caia, no sentido de que tem um vídeo ou uma informação a respeito desse tema, e aí os alunos ficam tão vidrados nesse tema de redação, que em vez de se preparar para o estilo que cai a redação para o vestibular, eles ficam preparados para o tema de redação e não para poder escrever a redação que seja de qualquer uma do vestibular. Então, qual que vai ser o meu critério de sugerir esses temas de redação? A primeira coisa é entender como que é o gênero que a gente vai ter de redação para a URGS. Inicialmente, a gente vai ter que, desde os últimos anos, então pelo menos nos últimos 5 anos, se eu não estou enganado, nos últimos 10 anos, a gente tem uma leitura de um texto geral, que geralmente é um artigo de opinião, ou se não um texto de opinião de uma pessoa a respeito de um tema. A partir daí, você tem uma abertura de você concordar ou discordar com os pontos apresentados nesse texto, e é aí que você vai ler esse texto para uma pessoa. Então aqui eu não estou falando apenas de um tema de redação, mas todos esses temas que eu estou falando e todos esses textos, eles falam de um tema geral e eles saem de um artigo de opinião. Então é por isso que, inclusive, você vai encontrar aqui embaixo do link todos os textos que eu estou citando para você poder conseguir dar uma olhada também e você já pensar nisso também a respeito desses textos. Vamos lá, o primeiro texto ele tem como título: se você é branco e não se acha racista, tem uma má notícia para te dar, que vai ser da escritora Vera Iaconelli. Então aqui eu acho que já a primeira coisa que a gente pode perceber é essa dualidade do que a gente vai ter a respeito de um tema. Falar sobre racismo do Brasil é uma coisa que você pode tentar escapar, mas é uma coisa que a gente frequentemente vê com muita frequência. Então pensar nesse tema de redação também é uma coisa que pode exercitar muito bem. Para artigo de opinião, perceba que quando a gente fala de a gente poder concordar ou discordar na URGS, a gente pode ou concordar com todos os pontos apresentados e reforçar, a gente pode concordar com alguns pontos, mas discordar em outros e falar isso ao longo da redação, ou se não, você pode até discordar de todos os pontos e apresentar o que você realmente acredita. Então, é muito flexível a URGS, você não precisa concordar 100% ou discordar 100%. Tem umas nuances. O outro texto que a gente vai ter vai ser com o título Igrejas são algoritmos e filtram notícias sobre a trama golpista do Juliano Speyer. Então é mais um outro tipo de texto que a gente fala de uma situação social a qual a gente pode ver que ao longo do texto vai se falando do papel do que a gente tem da igreja, também do papel da mídia que se fala ao longo do texto. Então aqui eu acho que é interessante porque também trabalha com mais um aspecto que a gente tem da URGS, que é apresentar os pontos e ir concordando com eles ou não. Perceba que a URGS ela não tem essa obrigatoriedade de você sempre concordar com o que aparece do autor. Pode ser que sim, você discorde completamente. Eu acho que geralmente, quando se fala argumentativamente, é mais fácil você concordar com o autor, porque ele já apresenta os pontos que você já pode ir trabalhando. Mas nada te impede de você ir contra ele. Aqui nesse texto, eu acho que vão ter muitos pontos que vão ser apresentados que vão ajudando, que vão auxiliando, mas eu acho que é um texto que abre muitas portas para a gente poder falar sobre outros aspectos que não estão sendo analisados. Tome muito cuidado com o artigo de opinião, porque muitas vezes ele se baseia sobre uma perspectiva do mundo. E isso pode, inclusive, influenciar na opinião e o que a pessoa está escrevendo pelo que ela viveu, e inclusive em você, em como você está lendo esse artigo de opinião para escrever sua redação. Então tome cuidado com sua perspectiva de mundo. Um outro tema que poderia também ser falado, que seria da questão da moda, seria do que temos do texto de opinião: quem está disposto a perder seus privilégios, da Heloísa Artuso. Eu acho que é um tema muito não falado, né, do que a gente fala da indústria têxtil, do lixo têxtil, também do que a gente fala de consumismo,
eu acho que é um tipo de tema que a gente não leva tanto em consideração no Brasil, porque a gente não tem essa cultura de ficar do fast fashion, de comprar a todo momento, ou também que a gente vê as perspectivas e também os problemas do que a gente tem muito de roupa, é uma coisa mais europeizada quando a gente fala disso, né, de comprar roupa, porque roupa é mais barato, da produção, mas eu acho que pensar nisso, né, da forma de produção, da forma de consumo, esse é um tipo de texto que a gente pode pensar mesmo até na resposta do que a gente tem. Eu acho que muitos textos da URGS são interessantes quando a gente tem essas perguntas que são abertas e poder responder, e aí eu acho que essa trabalha muito bem com o que a URGS quer de você. Ela não quer que você tente solucionar os problemas ou tente melhorar a situação, mas que você discorra a respeito dos pontos apresentados da redação, de você concordar e discordar. Um outro texto bem interessante do que a gente poderia falar a respeito de um outro assunto que a gente pode até pensar que leva muito pelo lado pessoal, seria o texto do que a gente vai ter de A Professora Grávida por Miguel Esteves Cardoso. Eu acho que falar do que a gente tem de educação e também de criar pessoas é um tópico muito delicado, por quê? Porque, mais uma vez, isso vai pelo que a gente tem pela perspectiva da criação de cada uma das pessoas, mas aqui ele toca num ponto muito grave, que é do que a gente fala da gravidez e também da criação de pessoas. Então eu acho que esse é um tipo de texto que você pode trabalhar nos dois pontos. Esse é um texto muito fácil para a gente poder falar, que aqui o texto ele vai trabalhando no sentido de como que a gente pode fazer com que uma pessoa ela tenha a noção plena de poder criar uma pessoa, porque ele até fala que os professores eles têm que ser capacitados para poder dar aula, mas a pessoa para ela poder virar mãe ou virar pai, basta apenas ter engravidado. E aí é uma loteria das pessoas poderem ser competentes para criar essa criança ou não. E aí que tá. Como que a gente poderia criar então possibilidades de redação que a gente poderia falar dos pontos que você concorda e não concorda? Então esse tipo de texto aqui é muito bom para treinar essas possibilidades. Logicamente que eu sugiro de você poder praticar com vários textos, mas é lógico que aqui eu vou falar que esse aqui coloca uma estrelinha de você poder praticar os dois pontos. Você concordar com o autor e não concordar com o autor. E mesmo que eu esteja falando agora de outro tema, mas que ainda puxa um pouquinho da parte mais de criança, aqui a gente vai falar então do outro artigo de opinião, que é a escala 6x1 e a desigualdade na escola de Cíntia Rodrigues. Eu acho esse texto muito interessante porque ele não fala apenas da questão de trabalho do que a gente tem, dos pais que vão para o trabalho, mas também das crianças que ficam para poder cuidar dos irmãos. Eu acho que esse é um aspecto interessante de se perceber que porque a gente não tem só as pessoas perdendo a própria vida por ficarem extremamente trabalhando a todo momento, mas também essa responsabilidade que cai por cima das crianças, que deveriam ser crianças e poderiam estar fazendo qualquer outra coisa que é brincar, estudar, elas precisam tomar esse aspecto de cuidar de outras crianças. Então é perceber que essa dinâmica do que a gente tem, tanto do trabalho quanto a criação de crianças, ela também é desestabilizada por esse assunto que é muito atual, então eu acho que é praticamente inevitável a gente falar desse assunto da escala 6x1, mas eu gostei muito dessa perspectiva do que a gente tem da criança também, como ela é afetada, não só na educação, mas também ajudar nos deveres de casa. Um outro texto também que está sendo muito popular, que a gente vai ter de iniciativas também do exterior, seria o do que a gente tem aqui, do que o Flávio Arnes fala em proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Eu acho que por conta de eu ter acabado de falar do tema da UEA, fica também muito fresco nessa memória o que a gente tem sobre a proibição de redes sociais ou de utilizar o celular por crianças e por adolescentes. Eu acho que é um texto que a gente poderia pensar muito sobre o que a gente tem do mais ou menos. Muitos temas de redação você pode responder sim ou você pode responder não. Mas eu acho que poucos temas as pessoas ficam pensando que a gente pode ter um meio termo. Esse é um ótimo tema para você poder trabalhar qual seria o meio termo de a gente poder proibir e de a gente permitir. Não é que a gente tenha que ter a proteção 100%, de proibir 100%, mas também a permissão que não seja 100%. Como que a gente traça essa linha tênue? Um outro texto bem interessante para você trabalhar com mais questões de conceitualização seria do que a gente tem do direito à informação e a cultura do tempo perdido, escrito pela autora Maria Helena Japlasso Marinho de Macedo. Então a gente vai ter tanto essa cultura do que a gente vai ter dessa informação a todo momento e de inclusive da gente ter até mesmo esse cansaço que depois vai ser citado com alguns outros filósofos, que aí é uma parte muito interessante que a gente vai ter, que ao longo dos artigos é muito comum que a gente vai ter pessoas sendo citadas ou se não experiência de vidas, metáforas, que isso é uma coisa que você pode trazer sim para URGS. Eu acho que isso é uma coisa que enriquece no sentido de você trazer esses repertórios que
eles ajudam na sua argumentação e não que é simplesmente para você poder mostrar que você conhece para o corretor, mas para você também ter esse título de autenticidade e autoria. Eu acho que muitas pessoas ficam muito tristes no sentido que, tipo, ficam só tirando redação nota 10, redação nota 9, mas é porque as pessoas estão fazendo apenas o básico. Quando você vai ver redação nota máxima da URGS e quando você vai ver redações acima de 14 pontos, elas deram um passo a mais. Então não é nem o que a gente vai ter do que está sendo usado de repertório, mas é como se conecta esse repertório. Então vale muito a pena ter repertórios, sim, muito específicos, como Sociedade do Cansaço, Indústria Cultural, do que a gente vai ter até mesmo o Deserto do Real, e aí você pode escolher, mas é saber usar muito bem. Apesar de ser um tema até que meio frequente de a gente falar isso nas Olimpíadas, eu acho que é um tema que sim poderia cair em tema de redação, que eu acho que até já falei isso em outros vídeos, que é do que temos do artigo Precisamos Incentivar o Esporte Amador, por delegado Zucco. Eu acho que é um tipo de informação que a gente tem do que a gente fala do esporte, mas também a gente fala não no sentido só do amador, mas no sentido profissional também, de que a gente falar dessa forma do que a gente tem dessa saúde do corpo. Então é pensar sobre essas políticas públicas, que às vezes fica muito mesmo num texto de redação, que não é nem mesmo pensar nos dois lados ou o que conecta ele, mas é pensar que tem alguns temas de redação e algumas opiniões que é mais no sentido de a gente falar que temos um problema constante e que o que faz esse problema não ser solucionado ou se não por que ele continua acontecendo, que foi a mesma coisa que aconteceu entre direitos humanos e mudanças climáticas. E por fim, o último texto que eu vou fazer com que você tenha uma sugestão de trabalhar com repertório seria do que temos de a transfobia enquanto fenômeno do capitalismo. Logicamente que a gente tem que muitos temas que a gente pode trabalhar ao longo da URGS, eles não parecem com que a gente tenha que ter uma consciência de mundo ou que a gente possa não trazer conceitos de capitalismo, conceitos de neoliberalismo ou conceitos de política, mas na verdade a gente pode sim trazer. O que acontece é que muitas vezes a gente fica limitado pela situação de a gente falar isso na escola, mas eu acho que a gente trabalhar com temas que, por exemplo, aqui a gente está falando de transfobia especificamente, mas a gente poderia muito bem falar de outros tipos de preconceito, como de LGBTfobia ou homofobia, a gente poderia trabalhar isso de várias outras formas que não necessariamente precisa ser apenas transfobia, mas a gente pensar nessa dinâmica do que a gente tem, tanto de economia quanto política, é uma coisa muito boa para exercitar a sua cabeça quando a gente tem que ler um texto e a partir dele concordar, discordar ou mais ou menos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que teria então de sugestões de temas a serem trabalhados com os textos que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, e é lógico que não é um texto muito fácil porque para achar texto de opinião é meio difícil a gente achar os melhores do ano inteiro, então eu queria até mesmo agradecer os sites de notícia que fazem isso de deixar os mais lidos, porque fica muito mais fácil de conseguir achar. Para os sites que ficam colocando a todo momento, assine o jornal, e não deixa nem dar para poder conseguir ler, eu digo meus eternos pêsames. Então, para que os que estão citados, é porque facilitou bastante a vida de conseguir fazer. Eu espero até mesmo de conseguir ver se tem alguns jornais que possa fazer com que a gente tenha um incentivo de poder conseguir até mesmo doar ou apoiar, mas aqui eu tentei trazer da maior gama possível de jornais, não tentando me basear apenas em Folha de São Paulo e apenas Estadão, até porque eu tentei também achar de jornais mais nacionais e jornais também, tanto que puxam para a esquerda quanto para a direita, mas no sentido de que a gente possa ter até mesmo jornais do Rio Grande do Sul, porque a gente está falando da URGS, então é um vestibular que a gente tem no Rio Grande do Sul, então perceber temáticas e problemáticas também da região do que a gente tem no Rio Grande do Sul é uma coisa que tem que ser feita, então eu não posso ignorar isso. Então eu tentei fazer da melhor gama possível, e se você tem alguma recomendação de jornal que eu possa gravar no próximo vídeo do próximo ano, escreve aqui nos comentários, por gentileza, incluindo também se você tiver alguma dúvida, comentário ou algum pedido. E lógico que se você quiser vir estudar comigo para você poder saber mais da redação da URGS, tem aqui o meu curso de redação da URGS, o qual eu falo de exemplos de redações nota máxima, redações com boas notas, exemplos de parágrafos e também dos temas passados. No link aqui embaixo do vídeo você pode escanear esse código QR. Vale lembrar que utilizando o cupom você paga por R$40 pelo curso completo, e se você não gostou, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo sem problema nenhum. E lógico que de nada vale a gente ter todo o conhecimento do que a gente tem da redação da URGS se você não viu os últimos temas do que a gente teve da redação da URGS. É por isso que aqui eu tenho todos os temas que eu já falei da URGS desde 2020, falando do que a gente tem de ideias possíveis, teses, repertórios e como você pode trabalhar bem a redação da URGS. Mas se você quer ver mais coisas a respeito da URGS, como por exemplo, exemplos de parágrafo de conclusão, exemplos de desenvolvimento, você pode dar uma olhadinha nessa playlist que é a minha falando sobre todo o que a gente tem da redação da URGS. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!